Olá, meu nome é Ítalo Guedes, sou pesquisador da Embrapa Hortaliças em Brasília e hoje vou conversar com vocês sobre manejo da nutrição mineral em cultivos sem solo. A principal prática de cultivo sem solo é a hidroponia, é o cultivo de plantas em uma solução nutritiva. Tá? Hidroponia não é cultivo em água, não é cultivo em água pura, isso é importante de lembrar. É cultivo em uma solução nutritiva que tem todos os nutrientes necessários para as plantas. Nos próximos minutos, nós vamos nos aprofundar nessa temática, a temática de fornecimento de nutrientes nesse tipo de sistema. Tá? Vou começar aqui a compartilhar minha apresentação com vocês. Então, nutrição mineral de hortaliças em cultivos sem solo. Quanto ao meio, o cultivo protegido ele pode ser feito em solo, ele pode ser feito na água e ele pode ser feito em substrato. Por que cultivo protegido, para começar? Porque as vantagens do cultivo sem solo, elas são obtidas principalmente em ambiente protegido. O que é ambiente protegido? É o cultivo em estufa, é o cultivo em túnel alto, é o cultivo em túnel baixo. No Brasil, talvez haja uns 2 ou 3 hectares no Nordeste de cultivo sem solo praticado a céu aberto, mas a maior parte é em ambiente protegido. O cultivo em água é, por exemplo, a hidroponia. A hidroponia ela tem diversas técnicas, fluxo laminar de nutrientes, o NFT, é a técnica mais comum. A aeroponia é o cultivo com uma névoa de nutrientes, né? Solução nutritiva aerada, por exemplo, o floating. E em substratos. Substratos podem ser orgânicos, podem ser inorgânicos, ou podem ser uma mistura de substratos orgânicos e inorgânicos. Lembrando que, na composição do substrato, deve-se evitar ao máximo a utilização de solo, mesmo que seja esterilizado. Lembrando que areia pura, areia lavada de rio, não é considerada solo. Tá? Então, cultivo em areia é considerado também cultivo sem solo, cultivo em substrato. Então, o cultivo sem solo, ele pode ser feito com ou sem o reaproveitamento da solução nutritiva. Quando se reaproveita a solução nutritiva, ou seja, quando a solução nutritiva é utilizada mais de uma vez, ela recircula, a gente diz que o sistema é fechado. Hidroponia fechada, cultivo em substrato fechado. Quando não há o reaproveitamento, se diz que o cultivo é aberto. A principal causa da adoção do cultivo sem solo hoje no Brasil é o acúmulo de problemas no manejo inadequado do solo, do cultivo em solo sob ambiente protegido. Principal sintoma, vamos dizer, desse manejo inadequado é a salinização do solo. Quando o cultivo protegido, a estufa, previne a entrada de excesso de água de chuva no ambiente de cultivo, o ambiente protegido, ele cria condições específicas, né, que podem tanto prevenir as perdas dos nutrientes, quando o manejo é bem feito, quanto podem favorecer o acúmulo, quando o manejo é mal feito. A salinização do solo com o manejo inadequado do solo é praticamente inevitável. Essa salinização é o acúmulo de nutrientes, é o acúmulo de adubo ali na crosta superficial do solo, geralmente visível, essas crostas brancas que vocês veem aqui nas duas fotos de baixo, causam problemas físicos ao solo, causam problemas na fisiologia vegetal, podem levar à morte das plantas, podem levar à compactação do solo. É isso aqui o que ocorre quando há um manejo inadequado. Então, você tem uma estufa, o plástico no teto, ele previne a entrada da precipitação pluviométrica, ou seja, da chuva, e na maior parte do Brasil ocorre precipitação elevada em pelo menos uma época do ano. Quem trabalha com hortaliças sabe o quanto é problemático produzir hortaliças com chuva, fora do ambiente protegido, e se não houver um manejo adequado, tanto do fornecimento de nutrientes, quanto da irrigação, ou seja, do fornecimento de água, a vida útil do solo em cultivo protegido ela é muito curta.
De 4 a 5 anos já se pode ter um solo impróprio para o cultivo. O que é que eu chamo manejo inadequado? É fazer o fornecimento de nutrientes, ou seja, a adubação, sem uma análise do solo, sem saber a quantidade que a planta realmente precisa, com curvas de absorção de nutrientes, é utilizar a irrigação sem saber qual o teor de umidade do solo, se já está alto, se está baixo. Então, esse manejo inadequado quase que inevitavelmente leva à perda do potencial produtivo do solo. Quando isso ocorre, a correção é difícil e é cara. Em razão disso, muitos produtores têm partido para o cultivo sem solo. Manejo inadequado do solo é que tem levado ao surgimento de problemas químicos, por exemplo, a salinização, problemas físicos, a compactação, e problemas fitossanitários, doenças do solo de difícil resolução, Houstônia, nematóides, por exemplo. E tudo isso, o aumento desses problemas relacionados, de novo, ao manejo inadequado do solo e da irrigação, tem levado cada vez mais produtores a optarem pelo cultivo sem solo, como a hidroponia. Alguns produtores já têm entrado na produção de hortaliças diretamente no cultivo sem solo, sem ter passado antes pelo cultivo em solo. Aqui alguns exemplos do que a gente chama de cultivo sem solo. Então, nós temos cultivo de tomate em bag, com substratos, cultivo de coentro em areia, em vasos, cultivo de tomate em fibra de coco em vasos, cultivo de pimentão também em fibra de coco em vasos de isopor. Quais as vantagens do cultivo sem solo? Por que fazer cultivo sem solo? Os ciclos de produção, eles são mais curtos. A gente sabe que em ambiente protegido já existe uma maior precocidade nos cultivos. Com o cultivo sem solo, essa precocidade pode, inclusive, aumentar. Maiores produtividades, em alguns casos, pode-se alcançar até 3 vezes mais produtividade do que em campo aberto. Economia de água. A gente sabe que em hidroponia NFT, por exemplo, essa economia de água pode chegar até 95% em sistema fechado. Ou seja, quando há o reaproveitamento da solução nutritiva em relação ao cultivo sem solo. Em aeroponia, essa economia pode chegar a 98%. E economia de fertilizantes. Em hidroponia, a gente pode chegar a conseguir até 70% de economia no uso de fertilizantes. Menor necessidade de mão de obra, e todos nós sabemos a dificuldade que é hoje de mão de obra no campo, mão de obra para colheita, mão de obra para os tratos culturais na produção de hortaliças, maior conforto ao trabalhador, o que pode aumentar a atratividade desse tipo de cultivo aos poucos trabalhadores rurais ainda, maior número de plantas por metro quadrado, ou seja, você tem um aproveitamento mais eficiente da área cultivada, menor uso de agroquímicos. Cultivo protegido, você tem telas, você tem plásticos que, se bem manejados, dificultam muito a entrada de insetos, há uma dificuldade na entrada de patógenos também, e isso leva a menor uso de agroquímicos. Você pode, o ambiente bem manejado, você pode diminuir o uso de agroquímicos na hidroponia em 70% até 100% em algumas vezes. Lembrando que o uso de agrotóxicos na solução nutritiva é proibido pela legislação. Menores riscos de salinização do meio de cultivo, quando a gente está falando aqui de substrato, mesmo quando se eu estou utilizando um substrato inerte, substrato pouco ativo, a salinização, quando ocorre, eu errei a concentração da minha solução nutritiva, o substrato salinizou um pouco, mas aquilo ali é fácil de recuperar, é fácil de se lavar o substrato e atingir o estado que a gente quer. Menores riscos de poluição ambiental, tanto com excesso de nutrientes, com excesso de adubo, quanto com o uso de agrotóxicos. Aqui um exemplo da hidroponia tipo NFT, fluxo laminar de nutrientes, ou técnica do filme de nutrientes, com alface.
E os cultivos sem solo, eles podem ser realizados em soluções nutritivas, lembrando que a solução nutritiva sempre aerada. A raiz da planta, além de água e de nutriente, ela precisa de oxigênio. A aeração da solução nutritiva pode ser feita diretamente pela aplicação de oxigênio e ela pode ser feita manejando-se a declividade das calhas de cultivo. Quanto maior a declividade, maior a oxigenação. Isso é interessante, por exemplo, em regiões muito quentes, que precisam de mais oxigenação na solução nutritiva, porque as plantas respiram mais. Caso, por exemplo, do norte do Brasil, do nordeste do Brasil. O cultivo sem solo pode ser feito sem qualquer tipo de substrato ou usando-se substratos que sejam quimicamente pouco ativos. Por que quimicamente pouco ativos? Para que o substrato não retenha nutriente de forma muito forte, não retenha água em excesso. O substrato ele deve estar ali principalmente para dar sustentação física às plantas. Ao contrário do cultivo em solos, no cultivo sem solo, há necessidade de suprimento contínuo de nutrientes. De novo, hidroponia, cultivo sem solo, não é cultivo em água pura. A água, na verdade, é uma solução nutritiva. Você dilui, dissolve os adubos ali na água e fornece aquilo para a planta. A solução nutritiva ela deve ser fonte de água e de nutrientes para as plantas. Por causa do limitado poder tampão do meio. O que é que isso quer dizer? Se eu não forneço os nutrientes através da solução nutritiva, a planta não tem de onde tirar esses nutrientes. É diferente de solo. Quem são os nutrientes? Quais são esses nutrientes? Os nutrientes são elementos químicos. Eu mostro aqui uma tabela periódica. A tabela periódica mostra todos os nutrientes, todos os elementos químicos, desculpem, todos os elementos químicos identificados pelo homem. Todos esses elementos são nutrientes? Não. Esses são os nutrientes. Em verde são os elementos minerais essenciais. São esses elementos minerais essenciais que eu vou fornecer via solução nutritiva. Existem outros elementos essenciais que eu não forneço via solução nutritiva? Sim. O hidrogênio, o carbono e o oxigênio em azul são também elementos essenciais, não são considerados minerais, e eu não tenho que me preocupar com eles, a não ser talvez o oxigênio na oxigenação da solução nutritiva. Por que eu não tenho que me preocupar com eles? Porque eles são fornecidos pelo ar, no caso do carbono, e pela água que a planta absorve, no caso do hidrogênio e do oxigênio. E existem alguns elementos considerados benéficos. São aqueles elementos que não são essenciais, mas cuja presença na solução nutritiva pode ter efeitos benéficos para algumas plantas, não para todas. Por exemplo, o sódio é tóxico para a maior parte das plantas, mas para algumas plantas, o espinafre verdadeiro, a beterraba, por exemplo, precisam, as plantas da família das quenopodiáceas, precisam de pequenas quantidades de sódio. Para elas, o sódio é essencial. Para as outras plantas, ela pode ser até tóxico. Nós temos que nos preocupar sempre com esses que estão em verde, elementos minerais essenciais. Com uma observação aqui. O níquel é um elemento mineral essencial, mas é necessário pelas plantas em quantidades muito pequenas. Então, normalmente, eu não tenho que me preocupar com o níquel na minha solução nutritiva. Isso aqui é uma curva de absorção de nutrientes, vocês veem nesse gráfico, de micronutrientes. O que é a curva de absorção? Para que serve uma curva de absorção? A curva de absorção nos mostra o comportamento de cada nutriente, de que forma ele é absorvido pelas plantas, em que quantidade, quando é que as plantas precisam mais ou menos de determinado nutriente, que são 4 dos micronutrientes. Estou vendo aqui, por exemplo, a gente vê que em boa parte do desenvolvimento das plantas, aqui no eixo horizontal, 15, 30, 45, 60, são dias após o transplantio, ou seja, a planta vai envelhecendo, ela
vai absorvendo cada vez mais nutrientes, mas não são todos na mesma quantidade. Então, é por isso que na minha solução nutritiva, alguns nutrientes vão entrar em maior quantidade, outros nutrientes em menor quantidade. Esse segundo gráfico mostra também uma curva de absorção, mas de macronutrientes. Qual é a diferença de micronutrientes e macronutrientes? Os macronutrientes são mais importantes que os micronutrientes? Não. Todos são igualmente importantes. A única diferença é a quantidade absorvida pela planta. Micronutrientes são absorvidos em quantidades menores, macronutrientes são absorvidos em quantidades maiores. Se faltar qualquer um deles, a planta não vai expressar todo o seu potencial produtivo e pode, inclusive, morrer antes de produzir. A diferença, de novo, entre macro e micronutrientes, quantidades. Todos eles têm que estar presentes na solução nutritiva. A curva de absorção é uma ferramenta indispensável para o manejo da nutrição em cultivo sem solo, porque, como eu falei, eu posso saber, tendo em mãos a curva de absorção de nutrientes, quais épocas a planta precisa mais de determinados nutrientes, quais épocas a planta precisa menos, e eu posso elaborar a minha solução nutritiva de acordo com esse conhecimento, variando a quantidade de nutrientes, variando a condutividade elétrica da solução nutritiva, de acordo com a necessidade da planta. E o que é condutividade elétrica? Quais são as variáveis que eu tenho que conhecer para manejar adequadamente a minha solução nutritiva? São duas variáveis, principalmente. Condutividade elétrica, da qual já vou falar, e pH. A condutividade elétrica, ela é uma medida da quantidade total de nutrientes presente na minha solução nutritiva. Ela não me diz quais nutrientes estão presentes. Ela só me diz o quanto de nutrientes está presente, a quantidade total. Por isso, eu tenho que saber quais nutrientes eu pus na minha solução nutritiva, idealmente todos. Os nutrientes, como nós vimos no gráfico da solução nutritiva, eles não são absorvidos todos na mesma quantidade. Eles também não são absorvidos todos na mesma velocidade. Alguns nutrientes são absorvidos mais rapidamente, é o caso do nitrogênio, do fósforo, do potássio. Alguns nutrientes são absorvidos em uma velocidade intermediária, por exemplo, magnésio, enxofre, ferro, zinco, né? E alguns poucos nutrientes são absorvidos em velocidades bem mais lentas. A absorção deles é passiva, é o caso do cálcio e do boro. Em razão dessa taxa diferenciada de absorção, alguns são absorvidos mais rapidamente, outros são absorvidos mais lentamente. Quando eu meço a minha condutividade elétrica numa solução nutritiva recém-elaborada, aquele valor de condutividade elétrica, ele me indica o total de todos os nutrientes presentes na solução nutritiva. Mas em sistemas fechados, à medida que a solução recircula, depois de certo tempo, se eu meço a condutividade elétrica, aquele valor, na verdade, vai me dizer apenas o quanto de cálcio, magnésio e sulfato ainda restam na solução, porque os outros nutrientes, quase todos, já foram absorvidos pelas plantas. Por isso é importante que em um sistema fechado, as soluções concentradas de correção da solução nutritiva, elas devem ser um pouco empobrecidas, principalmente em cálcio. Os micronutrientes contribuem muito pouco no valor da condutividade elétrica. Então, quando eu meço a condutividade elétrica, eu estou medindo principalmente valores de macronutrientes. As mudanças na condutividade elétrica, elas não são rápidas. Então, algumas poucas, 3, 4 medidas por semana, bem espaçadas, são suficientes para me informar qual é o estado da minha solução nutritiva, como é que ela está em termos de condutividade elétrica. Idealmente, a condutividade elétrica da solução nutritiva, ela deve ser diferente de acordo com a espécie. Então, uma solução nutritiva
para uma alface, ela provavelmente vai ter uma composição diferente da solução nutritiva para o tomate, e de acordo com o estágio de desenvolvimento da planta. Então, se eu tenho um tomate recém-transplantado, a solução nutritiva deve ter uma condutividade elétrica mais baixa. Se eu tenho tomate, o mesmo tomate, em período de produção, a condutividade elétrica da solução nutritiva necessariamente vai ter que ser mais alta, porque as necessidades de nutrientes são mais altas nessa fase. A segunda variável importantíssima que eu tenho que monitorar o tempo todo, periodicamente em minha solução nutritiva, é o pH. pH quer dizer potencial hidrogeniônico. Potencial hidrogeniônico, o que é que isso quer dizer? Potencial hidrogeniônico é concentração de hidrogênio. Indica o grau de acidez ou alcalinidade da solução nutritiva. E os valores possíveis de se medir com o pH-metro na minha solução nutritiva, que pode ocorrer, é de 1 a 14. O valor de pH varia de acordo com a concentração relativa do íon H+, do íon hidrogênio, e do íon OH-, do íon hidroxila. Se a concentração de H+ for maior que de hidroxila, o valor do pH é menor que 7. A solução nutritiva está ácida. Se a concentração de hidroxila for maior que hidrogênio, o valor de pH é maior que 7. A solução nutritiva está básica ou alcalina. Para a maioria das plantas cultivadas, o pH da solução nutritiva deve obrigatoriamente permanecer entre 5,5 e 6,5, nem mais nem menos. Valores fora dessa faixa podem causar toxidez ou deficiência de nutrientes às plantas. Por quê? O pH da solução nutritiva do citoplasma das células varia de acordo com a absorção de íons. A absorção de cátions em quantidade maior do que ânions causa uma redução do pH da solução nutritiva. Se a absorção de ânions for maior, há elevação do pH. O pH afeta a disponibilidade de diferentes nutrientes de maneira diferente. O que é que isso quer dizer? Isso aqui. À medida que eu mudo o pH, aqui na linha horizontal, eu tenho valores de pH variando de 4 até 9. E esses valores, eles vão afetar a disponibilidade dos nutrientes. Aqui, essa faixa, quando ela é colorida, quando ela está mais grossa, significa que eu tenho maior disponibilidade para a planta daquele nutriente. Quando a linha está mais fina, quando a faixa colorida está mais fina, significa que eu tenho menor disponibilidade para a planta daquele nutriente. Mesmo que eu ponha na minha solução nutritiva, vamos pegar o exemplo aqui do fósforo, eu pus o fósforo na quantidade que foi recomendada na minha solução nutritiva, mas eu não monitorei o meu pH passou de 7. Desculpem. Meu pH passou de 7. Olha o que é que acontece? A faixa vai afinando. O que é que isso quer dizer? O fósforo está ali presente na solução nutritiva, mas ele está presente numa forma química que a planta não consegue absorver. Quando eu baixo meu pH de 7 até 5,5, olha o que é que acontece? A faixa engrossa, então a planta consegue absorver mais nutriente nessa faixa entre 5,5 e 6,5, que é onde o pH da minha solução nutritiva deve obrigatoriamente permanecer. Os nutrientes, eles não estão isolados, eles interagem entre si. Se um determinado nutriente está em excesso, ele pode tanto impedir ou dificultar a absorção pela planta de um outro nutriente, como ele pode, às vezes, também facilitar. As interações, elas podem ser positivas ou sinérgicas. Por exemplo, quando eu aumento o teor de potássio, que é o K, eu aumento a absorção também de cloro, que é o Cl, pelas plantas. Nas interações antagônicas ou negativas, se eu aumento muito a concentração de um dos nutrientes, eu posso diminuir a absorção de outro. É o caso clássico, a interação entre o nitrogênio na forma de amônio, NH4+,
impedindo ou dificultando a absorção de cálcio. Isso é muito comum, por exemplo, no tomate. Tomate, um dos sintomas clássicos de deficiência de tomate é o fundo preto, ou podridão apical dos frutos. É esse sintoma aqui, parecendo uma podridão, mais preto nesses frutos. Aqui essas duas fotos estão em diferentes estágios de desenvolvimento do problema. E essa deficiência de cálcio, nem sempre ela é causada de cálcio na solução nutritiva, mas pode ser causada também pelo excesso de nitrogênio na forma de amônio, NH4+. Por isso, eu tenho que equilibrar na minha solução nutritiva os teores de nitrato e de amônio. Não é bom eu ter só nitrato. Nós vimos anteriormente que o nitrato, o excesso de nitrato, pode variar também o pH da solução nutritiva, nem pode ter só amônio. O ideal é que tenha um equilíbrio, mais nitrato do que amônio, principalmente nessas espécies que têm, né, vulnerabilidade, que tem essa tendência a apresentar o fundo preto. É o caso do tomate, é o caso do pimentão, mas também a melancia pode também apresentar sintomas de outras espécies, pimenta, por exemplo. Quando eu tenho esse desequilíbrio, eu tenho diminuição da produção, aumento na quantidade de frutos fora do padrão comercial. Então, esse foi um trabalho que nós fizemos com o tomate, que tinha tendência ao fundo preto, e nós mostramos que o sintoma de deficiência de cálcio, ou seja, o fundo preto, era causado não pela falta de cálcio na solução nutritiva, mas pela presença em excesso do amônio. Isso aqui são as duas ferramentas que todo produtor, todo agrônomo que trabalha com cultivo sem solo deve ter. Condutivímetro e pHmetro. Não estou fazendo nenhuma propaganda, essa aqui é uma marca brasileira, existem outras boas marcas no mercado, mas ele tem que ter isso aqui. Condutivímetro e pHmetro, de preferência portátil, para que ele possa mexer por aí. Aqui um conjunto motobomba, tendo a filtro, muito importante, filtros, a presença de filtro de disco, para garantir uma solução nutritiva limpa, sem resíduos orgânicos, solenoide, a bomba, manômetro para garantir a pressão com que a solução nutritiva é injetada no sistema, controlador para poder automatizar, claro, né, as injeções de solução nutritiva. Aqui nós temos bombas injetoras dosadoras, elas controlam a porcentagem de solução nutritiva que entra na água de irrigação, de novo, filtros de disco. Uma válvula Venturi, muito barata, muito prática, no entanto, você não tem o controle da porcentagem de solução nutritiva que entra na água de irrigação, então você tem que trabalhar aí com o tempo. Que reservatórios muito bem feitos de solução nutritiva, cada reservatório desse para uma cultura ou para uma fase da cultura. Cultivo de tomate tipo cereja em vasos, cultivo comercial, utilizando fibra de coco. Olha isso aqui, lona de ráfia cobrindo o solo para evitar o contato da raiz com o solo. Esse solo pode ter Houstônia, por exemplo, e causar murchadeira nesse tomate. Então, a presença do tijolo aqui embaixo do vaso, a presença da ráfia impedem ou dificultam muito esse contato, dificulta muito o crescimento de plantas daninhas. Cultivo de morango em substrato suspenso, quando eu falei que o cultivo sem solo pode facilitar muito a vida do trabalhador, a ergonomia. Aqui é muito mais fácil a colheita, os tratos culturais. Cultivo de pepino em NFT, suspenso, aqui no Distrito Federal. Olha que pepino bacana, bonito, longe do solo, altamente produtivo. Cultivo de morango em bags verticais, um trabalho aqui da Embrapa Hortaliças. Melhor aproveitamento do espaço vertical da estufa, também aqui, presença de ráfia.
Olha aqui, quando a gente não usa uma cobertura de solo, não maneja adequadamente o ambiente protegido, isso aqui é pó, isso aqui é poeira. É um problema só estético? Não. Esse pó, essa poeira pode levar doença para essa planta, pode levar pítium, por exemplo. Pode interferir na composição da minha solução nutritiva, no pH, na condutividade elétrica. Olha aqui, solução nutritiva descoberta, o solo descoberto, plantas daninhas, a possibilidade de ocorrência de problema nesse tipo de ambiente é muito maior. Meu ambiente de cultivo hidropônico, de cultivo sem solo, deve ser igual a esse aqui. Um ambiente limpo, um ambiente sem exposição de solo, sem plantas daninhas, sem organismos indesejados. Aqui a minha utilização de agrotóxico vai ser muito menor, talvez até nula. Isso aqui é o futuro. Cultivo sem solo em ambiente controlado. Isso é uma nova tendência que deve surgir. A Embrapa Hortaliças já começa a fazer pesquisa nisso também. Muito obrigado pela atenção. Aqui os nossos endereços, aqui o endereço de e-mail do Serviço de Atendimento ao Cliente da Embrapa. Se precisar por telefone, estamos aqui em Brasília, Centro Nacional de Pesquisa em Hortaliças, contem conosco, obrigado. Sempre produzindo resultados para o setor produtivo.